Existe uma forma de derrota que quase ninguém percebe. Não é aquela de tentar e falhar. Essa é comum, compreensível, até recebe apoio das pessoas. Existe outra, muito mais silenciosa e difícil de enxergar, a derrota de nunca tentar. Não por falta de capacidade, nem por ausência de oportunidades, mas por medo. O medo de descobrir até onde você realmente poderia chegar. O medo de encarar a própria grandeza. Ao longo do século XX, diferentes pensadores tentaram entender por que tantas pessoas fogem daquilo que poderiam se tornar. Um deles foi Abraham Maslow, conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades. Em um de seus trabalhos mais profundos, ele descreveu algo que observava constantemente: a resistência humana ao próprio crescimento. Depois de anos estudando o comportamento humano, Maslow percebeu algo curioso. As pessoas não sentem medo apenas do fracasso. Muitas vezes, sentem ainda mais medo do sucesso, do peso que existe em alcançar o próprio potencial. Ele costumava provocar seus alunos com perguntas desconfortáveis. Perguntava quem ali criaria algo extraordinário, quem alcançaria a excelência verdadeira, quem deixaria uma marca no mundo. E a reação quase sempre era parecida: risos nervosos, silêncio, desconforto. As pessoas desviavam o olhar como se aquela pergunta revelasse algo que preferiam esconder. Então ele fazia outra pergunta ainda mais incômoda: se não for você, então quem será? Maslow deu um nome para esse comportamento. Ele chamou de complexo de Jonas, inspirado na história bíblica do homem que fugiu do próprio chamado. Jonas sabia exatamente o que precisava fazer, mas escolheu correr para a direção oposta, não porque fosse incapaz, mas porque entendia que aceitar aquela missão mudaria completamente quem ele era. Segundo Maslow, esse é um dos maiores bloqueios da vida humana. Não a ausência de talento, mas o medo do que pode acontecer quando alguém finalmente decide usar todo o seu potencial. Isso aparece de maneiras sutis: projetos abandonados, decisões adiadas, sonhos mantidos apenas na imaginação. Sempre existe uma desculpa convincente para permanecer onde é seguro. Mas por que isso acontece? De onde nasce esse medo tão profundo? O psicanalista Otto Rank, um dos pensadores mais originais da psicologia do século XX, acreditava que o ser humano vive dividido entre duas forças opostas. De um lado, existe o desejo de crescer, criar e se tornar único. Do outro, existe o medo de abandonar aquilo que é familiar e confortável. O primeiro deles é o medo da morte. Não apenas da morte física, mas da sensação de desaparecer psicologicamente, de passar pela vida sem deixar marca alguma. Esse medo empurra o ser humano a buscar significado, reconhecimento e uma forma de existência que não seja invisível. Curiosamente, a própria origem da palavra existir carrega essa ideia: sair para fora, tornar-se visível, destacar-se no mundo. No fundo, esse medo é o temor de nunca ter vivido de verdade. Mas existe uma força oposta: o medo da vida. O medo de crescer além do que o grupo aceita, porque se destacar tem consequências. Quem se torna diferente inevitavelmente chama a atenção, desperta julgamento e muitas vezes enfrenta rejeição. Existe um antigo provérbio japonês que resume isso de forma brutal: o prego que se destaca é o primeiro a ser martelado. Otto Rank dizia que a vida humana acontece nesse conflito constante. Queremos ser vistos, mas também temos medo do preço que isso pode custar. E talvez a característica mais marcante da modernidade seja justamente essa. Hoje, muitas pessoas parecem temer mais a própria grandeza do que a insignificância. Preferem permanecer escondidas a correr o risco de realmente se tornarem quem poderiam ser. O escritor Colin Wilson observou esse fenômeno por outro ângulo. Ele chamou isso de neurose da insignificância, uma tendência coletiva de diminuir o próprio valor antes mesmo de tentar. Segundo ele, a cultura moderna acostumou as pessoas a enxergarem o ser humano
como algo pequeno, temporário e sem propósito real. Ao longo da história, religiões e filosofias tentaram responder uma pergunta profunda: o ser humano está mais próximo de algo divino ou de algo miserável? E grande parte da cultura atual responde isso silenciosamente todos os dias, através das narrativas, dos conteúdos e das ideias que consumimos. O problema não é apenas essa visão existir. O problema é ela ser absorvida sem questionamento. Aos poucos, ela molda aquilo que acreditamos ser possível para nós mesmos. E quando alguém começa a imaginar algo maior para a própria vida, surge imediatamente a comparação destrutiva. Maslow percebia isso nos próprios alunos. Quando perguntava quem ali poderia alcançar grandeza verdadeira, muitos imediatamente se comparavam com figuras extraordinárias da história. Comparavam suas inseguranças internas com a imagem perfeita que tinham de pessoas como Platão ou Einstein. Mas essa comparação é injusta desde o início, porque ninguém vê as dúvidas, os fracassos e os conflitos internos dessas figuras. As pessoas comparam os próprios bastidores com o resultado final da vida dos outros. Comparam o rascunho com a obra pronta. E Maslow insistia em algo essencial. Todos aqueles que realizaram algo grandioso também passaram por medo, dúvida e insegurança. A diferença é que, em algum momento, decidiram continuar apesar disso. E talvez aqui esteja a parte mais desconfortável de todas. Existe um certo conforto em acreditar que você não é capaz de algo grande. Porque, no momento em que você se convence de que é limitado, ganha uma desculpa perfeita para não agir. Não precisa se arriscar, não precisa se expor, não precisa enfrentar a possibilidade do fracasso. Mas tudo muda quando você começa a perceber que talvez exista, sim, um potencial maior dentro de você. Porque então surge uma responsabilidade difícil de ignorar. A responsabilidade de desenvolver aquilo que poderia se tornar. E isso assusta. Assusta porque exige esforço, disciplina, exposição e a coragem de continuar mesmo errando. Existe conforto em permanecer pequeno, em viver abaixo da própria capacidade. Nietzsche escreveu algo muito preciso sobre isso. As pessoas temem o próprio eu superior porque ele exige mais delas. Ele não aceita desculpas confortáveis nem meias tentativas. Ele revela aquilo que você poderia ser se realmente se comprometesse. Por isso, muitas vezes, é mais fácil ignorar essa voz. Crescer é desconfortável por natureza. Se não existisse desconforto, não haveria transformação. E aquele medo que surge diante de oportunidades reais, talvez não seja um sinal de que você deve recuar, mas justamente um sinal de que algo importante está em jogo. Imagine duas versões de uma mesma pessoa. Uma delas passou a vida obedecendo ao medo, adiou decisões, evitou riscos, permaneceu onde era seguro. A outra também sentiu medo, mas decidiu agir apesar dele. A verdadeira diferença entre elas não é coragem absoluta, é a escolha feita mesmo na presença da insegurança. O medo nunca desaparece completamente. O que muda é a maneira como você responde a ele. Em vez de fugir automaticamente, começa a perceber o momento exato em que está se sabotando. E então surge uma pergunta essencial: isso é prudência ou apenas fuga disfarçada? Com o tempo, você aprende algo difícil, mas transformador. Seguir na direção daquilo que realmente importa, mesmo sem garantias. Kierkegaard dizia que viver exige um salto, não um caminho totalmente seguro, mas um movimento feito apesar da incerteza. Toda pessoa carrega dentro de si algo que ainda não foi realizado. Uma possibilidade, uma capacidade, uma versão mais completa de si mesma esperando para existir. E talvez o mais importante não seja eliminar o medo, mas parar de permitir que ele decida tudo por você. Obrigado por assistir. E lembre-se, a vida que você deseja começa no momento em que você para de fugir dela.